Você já leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? Você já tentou ler a Bíblia? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Uma, você ter iniciado e terminado. A outra, você ter tentado e não ter terminado. Independentemente disso, acredito que até mesmo um leitor comum, que ainda não tenha lido a Bíblia por completo, já percebeu que em algumas partes há a repetição de trechos que podem ser encontrados em outras partes da Bíblia Sagrada. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e chegamos no Deuteronômio, temos a sensação de estar revendo textos desnecessários que já foram lidos no Êxodo, no Levítico e no Número. Há uma razão para isso e hoje eu quero explicar aqui para você. Também é importante nós não apenas lermos a Bíblia, mas nós entendermos qual é o objetivo de Deus com a sua palavra. Tendo entendido isso, a leitura fica mais leve e também aprazível. Eu costumo dizer que não basta somente ler, é preciso entender. E eu me apoio na própria palavra de Deus. Em Atos capítulo 8, um eunuco estava meditando no texto do profeta Isaías, quando Filipe, na direção do Espírito Santo, se aproximou e perguntou: Entendes o que lê? Com base em uma breve exposição do texto, o eunuco se decidiu rapidamente batizar. Imagina se ele estivesse lendo e entendendo, talvez ele já teria se decidido antes. Então, muitas decisões nas nossas vidas passam pelo entendimento da palavra de Deus. Existem pessoas que leem a Bíblia todos os anos, mas por não compreenderem a sua mensagem, acabam sem orientação. É exatamente sobre isso que nós vamos falar, não somente hoje, mas todo este trimestre. Nós faremos uma viagem pelo Antigo Testamento. A lição de hoje tem por título A Organização dos Livros no Antigo Testamento. Veja que, se nós entendermos a organização do Antigo Testamento, nós já entenderemos a metade da Bíblia. Eu sou o pastor Lucas Gomes, estou aqui para ajudar você a preparar a sua próxima aula. Também eu quero agradecer aos muitos irmãos e irmãs, professores juvenis, que durante o ano de 2024 estiveram conosco. Vocês são a razão do crescimento deste canal, não somente em número de inscritos, likes, comentários, mas também conteúdo. Eu aqui preparo conteúdos para os professores dos jovens, dos adultos, e também tem um podcast todinho voltado somente para a Escola Bíblica Dominical. Então, a sua participação ela tem sido imprescindível. E eu gosto sempre de falar aqui que os professores juvenis, eles são maioria, eles têm participado bastante e fica aqui os meus sinceros agradecimentos. E você que ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, ative o sininho. Temos já passado dos 2.400 inscritos, queremos bater aí 2.500 e eu quero que você faça parte disso. Na descrição deste vídeo tem dois links. O primeiro deles é para você conhecer tudo aquilo que produzo. É meu Linktree. Você vai encontrar meus e-books, você vai encontrar meus cursos, tudo para você ser abençoado e feito com muito carinho para você. O segundo link é um convite para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que semanalmente tem reunido professores e superintendentes de todo o Brasil e estes têm compartilhado conteúdos voltados à Escola Bíblica Dominical. Então eu quero que você faça parte disso, clica aqui na descrição do vídeo e entra no grupo para que você então seja abençoado. Vamos ao que mais nos interessa, é nós falarmos então sobre a organização dos livros no Antigo Testamento. Primeiro tópico, a Bíblia. Vamos entender o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que contém... Vamos ao que mais nos interessa, em entender a organização dos livros no Antigo Testamento. O primeiro tópico nos fala sobre a Bíblia. Nós vamos entender aí o tempo de escrita, que texto é esse. O segundo tópico, a ordem bíblica do Antigo Testamento. E por último, visão panorâmica do Antigo Testamento. Vamos lá.
Primeiro, sobre a Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E aí, o período em que a Bíblia levou para ser escrita foi de aproximadamente 1500, 1600 anos. Eu digo isso porque autores divergem quanto ao tempo. Fato é que todos concordam que existiu aí pelo menos 40 pessoas que contribuíram para a escrita da Bíblia Sagrada, e essas 40 pessoas eram de diferentes regiões do Oriente, de diferentes profissões, de diferentes posições sociais. Nós tivemos reis como Davi, nós tivemos profetas como Isaías, sacerdotes como Ezequiel, pescadores como Pedro, fariseus como Paulo e pessoas leigas como Amós. Então, todos esses contribuíram para a composição da palavra de Deus. Que influência isso tem? Você sabe que uma pessoa bem instruída, ela fala melhor, ela tem uma visão de mundo muito mais ampliada. Uma pessoa que não tem uma instrução assim tão boa, ela não consegue realizar muito uma leitura do seu tempo. Então, com isso a gente percebe que Deus usou diferentes pessoas, pessoas leigas, pessoas instruídas, e a gente pega o texto bíblico do Gênesis ao Apocalipse, independente de quem tenha escrito, nós percebemos uma coerência. E aí nós entendemos então que se trata da palavra de Deus e não de homens. Por quê? Esses 40 autores, eles não se assentaram e disseram assim, vamos escrever uma Bíblia. Não, esses 40 autores, eles estavam em diferentes épocas, em diferentes localidades. Se nós pegarmos hoje uma pessoa que vive na Europa e nós pegarmos uma pessoa que vive na América, elas pensam de maneira diferente, elas veem o mundo de maneira diferente. Se a gente pega uma pessoa que vive aqui no Ocidente e outra no Oriente, elas vão divergir politicamente, elas vão divergir na religião. Nem precisa ser pessoas assim tão distantes, mas a gente pegar pessoas aqui no Brasil mesmo, uma que vive no Nordeste pensa diferente de uma que vive no Sudeste, uma pessoa que vive no interior pensa diferente de uma pessoa que vive na cidade, e daí por diante. Então, quando nós entendemos que a Bíblia ela foi escrita em 1600 anos por 40 pessoas de diferentes lugares, diferentes regiões, nós só chegamos a uma conclusão: a Bíblia é uma produção divina. E a concordância está na sua mensagem, porque você não vai encontrar um texto no Gênesis que está discordando com o que é dito no Apocalipse, e daí por diante. Existe uma unidade, e isso só é possível se nós entendermos que o autor de fato foi Deus. Então, como a gente entende isso, né? Paulo foi autor, Pedro foi autor, Davi foi autor, mas na verdade o grande autor foi Deus. Esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Sabe quando um poeta, um músico, ele está escrevendo uma canção, um artista está desenhando um quadro? Ele também é inspirado, ou seja, ele é motivado. Ele busca razões para poder se motivar e desenhar, escrever, compor. Igualmente, todos os escritores sagrados, eles não foram inspirados simplesmente pelos eventos da época, pelos amores da época, como o caso de Salomão, que escreveu Cantares, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, porque independente do que eles retrataram, do que eles escreveram, existiu ali uma intenção divina para que aquilo acontecesse. Então é por isso que muitos eventos não estão na Bíblia Sagrada. É por isso que os juvenis na sua igreja já leram a Bíblia e talvez realizaram perguntas que quem sabe você ou o pastor ficou meio receoso de dar resposta porque não tinha resposta. Quais perguntas, por exemplo? Com quem Caim casou? Uma pergunta foi feita uma vez por uma adolescente na minha igreja. Adão tinha umbigo? Aí o professor da escola dominical ficou meio assim, mas umbigo? Claro que tinha. Não, peraí, mas ele não foi feito por Deus? O umbigo não tem aquele que nasce do ventre de uma pessoa por causa do cordão umbilical? Então veja que são perguntas que surgem entre os adolescentes e até mesmo adultos, pessoas que querem saber, mas por que não está aqui? Então não houve uma conspiração por parte desses escritores. Ah, vamos pôr isso, não vamos colocar aquilo. Ah, isso a igreja não vai poder saber. Não. Aí existe gente que coloca tudo naquele pacote dizendo que as coisas
reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Então, se Deus não falou, é porque tem um mistério aí. Nada disso. Nós precisamos entender que o que foi registrado na Bíblia e chegou até nós foi o suficiente para nós entendermos um plano, para nós entendermos a história da redenção. Então, no início eu falei que às vezes você lê Deuteronômio e você tem a sensação que está lendo o Êxodo de novo, o Levítico de novo, o Números de novo. Veja quando você lê Reis e Samuel. Você lê Samuel, quando você chega em Reis, você fala assim, poxa vida, mas eu já não li isso em Reis, tá meio parecido. Quando você lê Crônicas, você fala, poxa, mas o que estava em Reis está em Crônicas de novo? Por que essas coisas acontecem? É porque os diversos autores, às vezes, trouxeram as suas contribuições para o mesmo evento. E aí, acontece essa repetição na Bíblia Sagrada, porque mesmo essas repetições, elas servem para compor uma história, um projeto maior. E qual era? O plano de redenção, ou seja, o que Deus fez para resgatar o homem. Então, lendo a Bíblia a partir dessa ótica, de que nós não temos ali uma história comum, mas nós temos um plano sendo revelado, a leitura ela fica mais fácil. Porque aí nós entendemos que a partir do Gênesis está registrado o quê? Como Deus criou o homem, como Deus preparou o mundo para receber o homem, o que o homem fez e agora o que Deus fez para resgatar esse homem que pecou contra ele. Aí a gente desemboca em Cristo, aí nós, a partir dos evangelhos, entendemos a missão que Cristo deu à igreja para resgatar aqueles que ainda estavam perdidos. Então a história da Bíblia Sagrada é concentrada no amor de Deus e na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O segundo tópico nos fala assim, ó, a Bíblia não está em ordem cronológica. Já expliquei a vocês aqui a razão, mas existe nela uma ordem canônica, tá bom? E aí essa ordem canônica, ela é subdividida em blocos. Então pega os 66 livros, se você puder, no próximo domingo, coloca numa lousa para os seus alunos. Se não tem lousa, leva num papel sulfite, então projeta lá no data show, na televisão, não importa. Mas seria legal você mostrar isso para eles. Ah, não tem recurso nenhum, escreve no chão, igual Jesus fez. Mas mostra para eles os 66 livros, tá bom? Nem precisa você escrever. Na internet você encontra a lista. Mostra os 66 livros e aí você separa. Os 5 primeiros livros, eles são chamados de Pentateuco. Por que Pentateuco? Os nomes que nós temos hoje na Bíblia, eles foram traduzidos do grego. No grego, penta, 5, tá? Então, Pentateuco está falando sobre rolo de 5 livros. Então, quais seriam os 5 livros desse rolo, desse grande rolo? Então, esse grande estojo. Nós temos o Êxodo, ou melhor, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco. Aí vem a segunda unidade maior da Bíblia Sagrada, que são os livros históricos. Se eu não estiver enganado, são 16 livros. Vamos lá, ver se eu consigo citar todos de cabeça. Josué, Ruth, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ruth, ou melhor, Esther e... Isso mesmo, pronto, citei todos. Citei todos. Livros históricos, por quê? Eles contam aí a história do povo de Deus. Então eles contam como eles se organizaram em reino, como esse reino se dividiu e como esse reino foi destruído. Essa é a proposta dos livros históricos. Aí depois vem os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eles foram escritos em um estilo poético. Para nós entendermos melhor esses livros, nós precisamos estudar a poesia hebraica, para nós entendermos o estilo, não a mensagem, tá bom? Depois nós temos os livros dos profetas, que começa em Isaías e termina em Malaquias, só que dentro desses profetas nós temos uma subdivisão, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Por que eles são chamados de profetas maiores? Não é porque eles eram maiores do que os menores, questão física, de tamanho. Não. Em termos de conteúdo deixado. Então, os profetas maiores, eles não somente profetizaram para o povo, mas eles também falaram muito acerca de si mesmos. Então, nós conhecemos sobre o estilo de vida de Isaías, quem ele era, nós conhecemos o estilo de vida de Ezequiel,
que ele era casado, nós conhecemos o estilo de vida de Jeremias, que ele foi perseguido, nós conhecemos o estilo de vida de Daniel, que ele foi transportado para a Babilônia. Então a gente não encontra somente as profecias, nós encontramos muito acerca da vida desses homens. Justamente por isso que esses livros são grandes, então eles são chamados de profetas maiores. Os profetas menores é o contrário. Eles apenas falaram da mensagem, da profecia, e falaram pouco ou quase nada de si. Alguns até falaram bastante de si, como foi o caso de Jonas, mas o livro permanece pequeno. Nós temos Amós, nós temos Oséias, que são os livros maiores, mas eles ainda são classificados como profetas menores porque eles deram mais atenção para a profecia do que para a sua própria vida. A gente sabe muito mais sobre a mensagem que eles entregaram do que acerca deles mesmos. Então é por isso que nós temos livros bem pequenininhos dentro desse grupo de profetas menores, porque eles resolveram dar uma ênfase somente na mensagem, tá bom? Com isso, então, a gente conseguiu aqui concluir a lição, porque explicando o segundo tópico, eu já fiz uma visão panorâmica de todos os livros, atendendo então às necessidades do tópico 3. E o que seria uma visão panorâmica? É uma visão, eu gosto de dar esse exemplo na sala de aula, uma visão aérea. Você já viajou de avião? Você pode perguntar para os seus alunos isso. Já viajou de avião? Quando você olha da janelinha, quando o avião está pousando, ou quando ele ainda está subindo, você vê o formato do bairro, o formato da cidade. Você sabe que ali tem cidade, você percebe que tem casas, às vezes você vê até o carro passando na avenida, mas você não consegue ver pessoas, você não consegue ver as cores das casas, você não consegue ver se as janelas são de metal ou de madeira. Então uma visão panorâmica é aquela visão completa, você tem uma noção rasa do que está acontecendo. Foi o que a gente viu aqui agora. Então, a gente viu aí os blocos, como são divididos no Antigo Testamento e para que serve cada uma dessas unidades, tá bom? Caso haja mais dúvidas, coloca aqui embaixo. Até domingo eu posso responder para você e a gente se ajudar aí para essa próxima lição. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante. E também eu deixo a você um convite para a próxima lição, que falaremos sobre a origem dos hebreus. Deus abençoe você. Até a próxima.